As Crónicas de Carlos Osório. Há dias dei por mim a ouvir, numa conversa aparentemente banal, alguém defender com convicção absoluta um líder político que horas antes tinha sido apanhado a fazer exatamente o contrário daquilo que prometera em campanha. Mostrei o vídeo, mostrei a declaração antiga e a nova, mostrei datas, palavras, contradições. A resposta veio rápida, quase automática. Isso é mentira. E isso é manipulação. Isso está fora de contexto. Não era ignorância, era outra coisa. Vivemos num tempo curioso em que as pessoas dizem desconfiar de tudo, menos daquilo em que já acreditam. Os factos tornam-se suspeitos, a evidência opcional, a lógica um detalhe. E tanto faz se falamos de extrema-direita ou de extrema-esquerda. O mecanismo é o mesmo, apenas muda o emblema colado ao peito. A psicologia chama-lhe dissonância cognitiva. Eu prefiro pensar nela como aquele incómodo surdo que sentimos quando a realidade bate à porta e não combina com a narrativa que escolhemos para viver. É o desconforto de perceber que talvez nos tenhamos enganado. E isso para muita gente é insuportável. Veja-se o que acontece hoje todos os dias nas redes sociais. Um líder que dizia combater o sistema beneficia dele. Um partido que se dizia defensor do povo protege interesses económicos bem instalados. Um movimento que se afirmava moralmente superior fecha os olhos a abusos evidentes. Os factos estão lá, registados, documentados, mas em vez de provocarem reflexão, provocam fúria. E quanto mais claras são as provas, mais feroz é a defesa. Como se admitir o erro fosse uma espécie de morte simbólica, porque já não está em causa apenas uma opinião política, está em causa a identidade. Se eu estiver errado, quem sou eu então? É por isso que o argumento racional falha tantas vezes, não porque seja fraco, mas porque chega ao sítio errado. Não fala ao ego ferido, à pertença tribal, ao medo de ficar do lado errado da história, seja lá o que isso for para cada grupo. Assistimos a isto quando alguém justifica uma mentira óbvia dizendo que isso todos mentem, quando relativiza um ato grave porque do outro lado fazem pior, quando transforma qualquer crítica numa conspiração. O objetivo não é compreender, é proteger a crença, reduzindo o desconforto, manter intacta a narrativa pessoal. E convém dizê-lo sem condescendência, isto não é uma patologia dos outros, é um risco permanente de todos nós. Também nós escolhemos muitas vezes a versão do mundo que menos nos obriga a mudar. Também nós ignoramos dados incómodos, também nós dizemos em silêncio, isto não pode ser verdade, quando a verdade ameaça aquilo em que apostamos emocionalmente. A diferença talvez esteja na disponibilidade para a dúvida, na capacidade de parar e perguntar: e se eu estiver errado? Não é uma pergunta popular, não dá likes, não rende aplausos, mas é uma das poucas que ainda podem salvar o espaço público da gritaria permanente. Porque quando a política se transforma em religião, os líderes tornam-se infalíveis e os factos heresias. E aí já não se discute ideias, defendem-se crenças como se defende um clube de futebol, com cachecol, insultos e memória seletiva. Talvez devêssemos reaprender algo simples e profundamente revolucionário. Mudar de opinião não é trair ninguém, não é fraqueza, não é sinal de ingenuidade, é sinal de contacto com a realidade. Num tempo em que tantos preferem ter razão a compreender, talvez o verdadeiro ato de coragem seja aceitar o desconforto da dissonância e deixá-la fazer o seu trabalho, mesmo que doa um pouco, mesmo que nos obrigue a despertar certezas que já nos serviram melhor.